Então, o obsessor, ele consegue, através de uma ligação fluídica com o obsediado, né, se comunicando com a mente dela, falando aos ouvidos dela, que ela acha que é a voz dela, que é os pensamentos dela, e não é, os pensamentos dele, as sugestões dele, pedindo para que ela se afaste de certas pessoas, causando até contenda, né, fazendo com que ela se desgoste daquela pessoa, que ela acha que aquela pessoa não quer o bem, que aquela pessoa é falsa, que aquela pessoa tem inveja dela, né? Então, para que ela se torne uma pessoa só ela e o obsessor, para que ele consiga a sua finalidade, que é levar ela a um estado grave de obsessão e até o desencarne, como a gente vê. Tipos de obsediado: psicopatias amorais. Espíritos que contraíram pesados débitos em encarnações anteriores e que, quando reencarnados, se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos. Frequentemente estão brutalizados e agressivos, vulneráveis aos vícios e à criminalidade. Então, espíritos que contraíram pesados débitos em encarnações anteriores e, quando reencarnados, se mostram inclinados à recuperação, ou seja, ele reencarnou para se recuperar, né? Para se recuperar, para melhorar moralmente, né? Para se elevar moralmente. Porém, frequentemente, estão brutalizados e agressivos e vulneráveis aos vícios e à criminalidade. Por quê? Porque a sua trajetória anterior, né, se ele contraiu débitos, significa que cometeu muitos erros, muitos enganos. Cometeu muitos enganos, muitos erros. Se ele contraiu débitos, significa que ele ainda é um espírito muito inferior. Ele, assim, que ainda traz consigo uma inclinação, né, para os vícios, para a criminalidade, porque não é de uma noite por dia, a natureza não dá saltos, né? Um espírito, ele não se torna bom da noite para o dia. Ele tem o seu passo a passo, tem o seu processo. Então, tem muitos que vêm para se elevar moralmente e acaba sucumbindo, ele acaba se entregando aos vícios, acaba se entregando à criminalidade mais uma vez. Então, muitos passam por processos obsessivos e passam a sua reencarnação obsediados, desencarnam, né, vivendo ali a sua conduta e a conduta dos desencarnados que os seguem, né, os motivando ao vício, os incentivando ao vício, incentivando a criminalidade. Então, ele vem para se elevar moralmente, mas quando está aqui em contato com o mundo físico, com as coisas, com tudo que está aqui, não é tão fácil, né, ter boa resolução. Indivíduos portadores de esquizofrenia, aqui são as psicopatias severas. Indivíduos portadores de esquizofrenia, paranoia, psicose, neurose, epilepsias e outras psicopatologias. Então, esses são os que mais precisam, né, de ajuda médica mesmo. Esses precisam de ajuda médica, não basta só ajuda espiritual. Eles precisam de um tratamento psicológico, psiquiátrico, às vezes precisa realmente, né, esses aí já são os casos mais severos. Não estou dizendo que quem tem esquizofrenia, quem tem epilepsia, trata-se de um processo obsessivo, né? Eu estou falando que tem casos que pode ser um processo obsessivo, né? Que tratou a obsessão, a pessoa fica boa. Tem alguns casos assim. E tem alguns casos que a pessoa passa aquela encarnação toda naquele processo. Tem casos de obsessões que dura algumas reencarnações, que dura muito tempo, né? Aquele processo ali do obsessor junto com o obsediado, para que eles venham, enfim, um dia se reajustarem e se separarem. Indivíduos com irresponsabilidade e fraqueza moral perante a vida, psicopatias tênicas e abúlicas. Senso de dever praticamente inexistente, incapaz de tomar decisões. Indivíduos com irresponsabilidade e fraqueza moral perante a vida. Senso do dever praticamente inexistente, incapaz de tomar decisões. Então, a gente conhece, né? Assim, às vezes a gente conhece alguma pessoa que ela não tem uma conduta moral tão elevada. Não é que seja uma má pessoa, uma pessoa de conduta ruim. Ela apenas não tem uma conduta moral ainda elevada, não tem um senso de dever, né? Ali, praticamente, como diz aqui, praticamente inexistente, incapaz de tomar decisões.
Pessoas que é incapaz de tomar decisões, porque ela é tão indecisa, ela tem tanto medo, tanta coisa, tantos conflitos dentro de si, que não sabe nem para qual lado ir, de tão atordoada que se encontra. E acaba tornando-se, assim, né, uma presa fácil para tantos irmãos que também se encontram nessa mesma sintonia.